Olá, você que está conosco, segunda aula da série Viajando pela Literatura, literatura de informação, quientismo. A ilustre presença, a companhia do professor Laércio e a geografia, meu amigo. Sempre bem. Falávamos sempre bem. Na primeira aula com o professor Oswaldo, nós falávamos exatamente sobre o aspecto histórico, do descobrimento e esses elementos. Mas é fundamental também recorrer à geografia. Falávamos em Portugal, e aí faz falta a tua visão, a visão do geógrafo, de alguém da geografia, para dizer assim, Portugal faz fronteira, divisa apenas com a Espanha e o oceano, quer dizer, não tem outro jeito. Ou você domina a Espanha para ser feliz, é dominado pela Espanha o que aconteceu, ou você vai para o mar. Por isso eles foram para o mar também. A beiradinha da Península Ibérica, onde está Portugal. Esse país, do ponto de vista de território, 200 quilômetros leste-oeste, 800 norte-sul. Pense bem, olha o que o professor Laércio está falando. Anote para nós. Lembra-se, essa série precisa que você faça ponderações. Então, olha, pense 200 quilômetros. Nós estamos numa cidade que não é litorânea. Para nós chegarmos ao litoral, 100 quilômetros. Então, você fica imaginando, puxa, o dobro é a extensão de todo o país. Exatamente, leste-oeste. E 800 norte-sul daria... Rio de Janeiro, Curitiba, Rio de Janeiro. Curitiba, Porto Alegre. É muito insignificante se você pensar em termos de território, mas dividiu o mundo em dois. Ah, importantíssimo. Dividiu o mundo em dois. Tem que anotar. Pense, o mundo só tinha duas potências na época. Se fôssemos falar em uma guerra fria para aquele momento, o mundo estava dividido em dois, entre Espanha e Portugal. A linha do Tratado de Tordesilhas dividiu o planeta em dois. Olha o tamanho dessa potência. E passava por onde essa linha de Tordesilhas? Dentro do Brasil. O limite ao norte era onde hoje está Belém do Pará, e ao sul do nosso país, pelo menos a última marcação desta linha, porque ela mudou várias vezes de lugar, no sul do Brasil, onde hoje é a cidade de Laguna. Pelo menos essa discussão. Santa e Bela Catarina. Mudou 3 vezes o local. Curitiba, onde nós estamos hoje, era terra espanhola. Opa. Claro, desconhecido completamente o lugar, a região. Né? E aí você trouxe um mapa, Lécio, que dá essa dimensão, meu amigo. Porque nós pensamos na literatura... Por favor. Aqui? Aí nós pensamos na literatura, o que para nós interessa é a chegada do português, o seu encantamento com essa terra, mas a convicção de que o Brasil sempre foi um país litorâneo. Perfeito. Mais como se tiver, habitado, mais desenvolvido no litoral e com recurso no interior bem precário. Mas antes de chegar no mapa, de fazer um comentário, acho que dá para mostrar isso aqui. Carta. Eu separei, claro que isso aqui é o documento. Vamos ver como é que fica isso na imagem. Ó, isso aqui é uma cópia. Ela está, deixa eu ler aqui na lateral, primeira página da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, e daí na lateral aqui, arquivada na Torre do Tombo, em Lisboa. Dá para você ter uma noção da caligrafia de Pero Vaz da Caminha. Aí o texto aqui embaixo segue uma tradução, né, da parte, deixa eu colocar aqui para você poder visualizar. Opa, para cá, olha ali. Então aqui tem uma tradução da primeira página, era um texto bem longo desta carta espetacular, que é reconhecida como a certidão de nascimento do nosso país. E daí, interessante o mapa. Olhando para o mapa agora. Veja, como é que desenhou-se este contorno, pelo menos do litoral, muito próximo do que é hoje. Imagine o seguinte, não tínhamos imagem de satélite, nada, balão, nada. Só no papel, pergaminho. Isso aqui é um retrato falado. Sim. Primeiro, o cara ia andando e ele ia riscando, tinha o desenho. Fazia um esboço, não fazia um esboço. Muitos não tinham esta capacidade de fazer esse desenho. Sim. Então, o Marujo, quando aqui estava, e poucos retornavam, por isso, Fernando Pessoa, Omar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas em vão, né, ficaram por casar, porque a pessoa não voltava. Fernando Pessoa, na sua obra, lamentará profundamente o que aconteceu com Portugal. Sim. Na sua forma histórica. Por ter perdido o poder, né? E Camões também escreverá os Lusíadas por causa disso. Perdeu esse poder de potência. O professor Laércio entrou nesse mérito importante da observação do mapa e compreendendo a certidão de nascimento do Brasil, escrita em galego português, e aí vale sempre a sua anotação. Compreender o seguinte, a riqueza documental desse período se deve exatamente ao estranhamento
de como era a terra, o seu contorno, mas também a troca com o habitante nato desta terra. E eles que vieram com as suas visões extremamente europeias, europeizadas para o Brasil. E chegando aqui encontraram tudo diferente, desde o simples hábito de comer com as mãos. Entenda, a adoção do garfo significa civilidade. Por isso o índio, documentalmente, nessa época, e a literatura transcenderá isso, o índio será visto não como um animal pleno. Por quê? Porque ele tem o formato humano. Então ele vai ficar aqui no meio termo, professor Laércio. Ele nem é animal, porque ele tem um formato humano, mas ele não é civilizado. E talvez um dia então, a sua alma seja salva. Exatamente, ele vai ficar aqui. Aí é que vai entrar a literatura de Jesus, que nós vamos mostrar Dá na sequência, uma olhadinha, como caráter dá uma documental. olhadinha, enquanto eu escondo aqui a carta de Pero Vaz, dá uma olhadinha na visão que o europeu tinha dos nossos índios. Exato. Olha uma cena de canibalismo, né? Perceba no canto direito inferior um corpo sendo destroçado. E veja na fogueira tem uma perna, dá para você ver direitinho que é a perna esquerda, se você for fazer uma leitura desta ideia. Vamos lá. É uma coisa absurda a questão do canibalismo? Depende de como você olha para isso. Darcy Ribeiro, se eu não me engano, mas é um desses antropólogos conversando com um indígena e o questiona. Por que vocês comem carne humana? O índio olha para ele. Por que vocês jogam fora a carne humana? Mas como assim? O índio retruca. Vocês, quando perdem um ente querido ou um inimigo poderoso, vocês jogam fora a carne para que os animais, para que os bichos, para que as bactérias o consumam. Nós, ele batia no peito, nós queremos que a pessoa que eu amo continue vivendo em mim, por isso nós comemos sua carne. E o meu inimigo, eu quero o seu poder. Inclusive, não se comia a carne de um covarde. Sem dúvida. Se, numa batalha, o covarde estivesse fugindo e ele fosse morto, não servia para nada. Alimentação. Obra literária, anote no seu material também. Obra literária interessante, Hans Staden. E essa devoração, o ritual de devoração ao qual o professor Laércio se refere, era um ritual maravilhoso. Curioso isso pensar como é que eles feriam o indivíduo, eles capturavam o inimigo e costumavam ferir o inimigo nas pernas, nos músculos. Normalmente feriam as duas pernas da musculatura, rasgavam a musculatura para demorar, porque se você fere o músculo, se você perfura o músculo, essa regeneração muscular ela é demorada e muitas vezes ela pode até não acontecer, pode infeccionar e tudo mais, só que daria tempo de fazer o ritual de devoração. Isso que nós estamos vendo ali é o ritual de devoração, ou seja, o que acontece ali pedaços do indivíduo são colocados e dados aos guerreiros e o sangue, o coração, os membros, o cérebro era dado aos guerreiros mais poderosos, porque esses guerreiros, sim, poderiam se vangloriar, depois eu comi a parte do meu inimigo. E aí alguém vai brincar assim, vai dizer, estilo Hannibal, que não tem nada a ver com essa aula, mas que entra nesse contexto. Então, obra literária, os alemães é que contaram isto para nós na obra de Hans Staden. Um gênio. Essa outra aqui, eu vou dar uma olhadinha nessa imagem. Você vê uma mistura aí de homem, peixe, um monstro e um peixe. Se você for analisar, tem duas situações para acontecer, entre aspas, essa distorção. Uma delas era o retrato falado, porque quem desenhou isso não viu, o cara chegou lá, ele misturava tudo. A outra, nesse momento, se você olhar textos antigos, não tem unidade de medida, tantos quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Uma coisa só era longe, só era distante, quando exótica. O exotismo tornava distante. Por isso, o monstro tal, um rei lá tem tantas mulheres, o rio corre ouro, ou coisa parecida. O exotismo dava a dimensão do distante, porque o cara não sabia dizer. É mais ou menos, eu falo assim, ó, você sabe a distância de 100 mil anos-luz, que é de uma ponta a outra da nossa galáxia? Você sabe essa distância? Uma projeção, uma ideia, completamente vaga. Agora, 1 milhão de anos-luz. Naquela época, se alguém falasse, ainda mais, o cara que mais tinha viajado até então, chegando em 1500, vai ser Marco Polo. Sim. Teve o Batuta, outros, mas as pessoas não tinham noção. E era 20 anos de viagem. Marco Polo, 20 anos. Nisso. Aí você fica
pensando como é que eu explico para alguém que algo está longe. Porque nem eles sabiam. A dimensão. Então, o exotismo estava na imagem. Isso que você viu ali, perceba a corte do pau-brasil, né? Os índios foram escravizados, aí depois vai inspirar mais tarde Renato Russo, né? Note que o desenho aqui da América do Sul... A boa relação que o professor Laércio fez, e vale a anotação também, é pensarmos neste poema musicalizado, nessa letra que Renato Russo fez, Legião Urbana, Índios, quem me dera ao menos uma vez. Eles deram espelhos e vimos o mundo... Tem de volta todo o ouro que entreguei, né? Sim. Nos deram espelho, vimos o mundo doente, por quê? O europeu aqui chegando, primeiro, imagine, 100 homens dentro de um navio, um mês ali, dentro daquele. Ou mais, né? Pelo menos um E mês sem calmaria. E degradados, Degradados. Porque em sua maior parcela, porque não esqueça isso, vale o registro. É uma literatura de informação, certidão de nascimento do Brasil, que vai contando isso. Em sua maioria, os tripulantes das naus eram degradados. Então, era o cara que era retirado da prisão. Os próprios Camões eram degradados. Sim, né? Vem aqui você, vou lhe dar uma chance de liberdade. Nós vamos fazer uma viagem. Tá? Se voltarmos, e você sabe que a possibilidade é muito remota, você estará livre. Agora, se aprontar alguma coisa, você vai morrer no mar. Exato. Você tem que obedecer. E era uma concepção de que o nosso mundo era o quê? Completamente plano. Sim. Não havia a noção de que o nosso planeta fosse exatamente esse. Sobretudo para pessoas com pouquíssima cultura ou nenhuma cultura, como era a grande parcela no século XV e no século XVI. Porque nós estamos falando do século XVI e é isso que você está pensando. E o cara chegava aqui, primeiro, a higiene era pequena no navio. Chegava aqui, vinham aquelas mulheres nuas, belas. Lindas. E acabava, claro, tendo relações com ela. Vivemos no mundo doente porque eles passavam suas doenças para essas mulheres. E mais, matava-se muitas vezes a Índia após o estupro, a violência sexual, porque havia o medo do que essa Índia pudesse gerar. Porque o que ela geraria nem seria homem, nem seria animal. E o indivíduo se sentia mal. E, aliás, na ocupação, nesse centenário de ocupação do solo brasileiro, um dos grandes atrativos dos portugueses, das autoridades, era distribuir terras, que nunca lhes foram pertencentes, mas distribuir terras, atraindo mulheres a vir. Então, é quase uma campanha. Venham para as novas terras, venham para a colônia ainda hoje, 2015. Vá você a Portugal e você ouvirá algumas pessoas com um pouco mais de idade, mais sabedoria, mais vivência, dizendo sobre a colônia, ou seja, as nossas colônias. A visão muito forte que se tem de que o Brasil era e permanece como colônia. E voltando àquele papo para a parte anterior, o Renato Russo era um conhecedor dessa literatura. Sem dúvida. Foi o que inspirou essa música. Essa música só foi possível ser escrita em índios porque ele conhecia a ideia do chamado quinhentismo, a literatura do quinhentismo, como esses textos eram feitos, e ele conseguiu fazer essa música divina. Acho que tem mais uma imagem que eu gostaria de mostrar. Olha, de onde os caras saíam? Atuais. Os caras saíam daqui. Isso aqui, eu preciso confessar, professor Marlos, que tem 2 meses que eu vi isso. E eu fui justamente na prisão do Camões. Né? Isso. E esta imagem aqui tem essa grande Rosa dos Ventos. Essa é uma praça que você deve obrigatoriamente percorrer essa praça, pensar sobre essa Rosa dos Ventos e ir até aquele monumento que o professor Laércio vai levantar ali. É obrigatório tirar uma foto, uma dúzia de fotos. Porque ali o monumento está aqui do lado, eu fiz do monumento essa foto. Lá ao fundo está o Mosteiro dos Jerônimos, que é um museu belíssimo, com documentos fantásticos desta colonização, como que ela aconteceu, os instrumentos que se usavam, e aqui homenageando os homens, né? Aqui tem todos os grandes navegadores. Os navegadores, de Fernão de Magalhães o rei, né, Dom Manuel, que um dos grandes, digamos assim, inspiradores. Se fôssemos fazer uma comparação, né, Kennedy para se chegar à Lua e ele para se chegar à América. Mas é claro, para vir à América foi mais difícil do que ir à Lua. Sem dúvida alguma. E aí, voltando aqui, professor, só colocar o nosso slide, aquele slide... Opa, vou abrindo enquanto você vai falando aí. Então, aí, nesse contexto, nós estamos só dando uma olhadinha nesses slides, só para nós pensarmos também na literatura dos jesuítas. E essa literatura dos jesuítas, professor Laércio, ela vai corresponder ao quê? A melhor parte de tudo isso. Então, só para nós testemunharmos assim. A literatura dos viajantes, cronistas e missionários. É uma obra, essa obra literária ela tem valor artístico
E, efetivamente, ela vai trabalhar com o quê? Com a geografia, a história, a economia, a etnografia, a flora, a fauna e o clima. Então, essa carta que o professor Laércio mostrou, que é a certidão de nascimento do Brasil. Então, a carta de caminhar traz como valor exatamente esse apontamento nosso do slide. Um comentário que eu quero fazer o termo que está escrito ali, geografia. Entenda, esse momento era descrito, ou nominado como geografia descritiva. Por que ela é descritiva? Como não se conhecia nada do, abre aspas, Novo Mundo, era necessário descrevê-lo. Como é que era descrito? Sim. O solo é assim, o clima é assado, a vegetação é desse jeito, o animal é desse jeito. Então tinha que ser feito uma espécie de um compêndio, de um relatório, de uma descrição de tudo que existia para que as pessoas pudessem visualizar. Aí desenhava-se, como não tinha fotografia, vinha um desenhista junto. Então essa geografia descritiva permaneceu ainda até início do século passado. E da mesma forma, essa geografia trabalhava com o quê? Com o registro da flora, com o registro da fauna, botânica, com o clima, tudo. Exatamente nesse contexto. E aí, é claro, os principais autores para nós e quais os sentimentos. Anote, por favor, em seu material. O que motivava estes indivíduos em observar a nova terra, um sentimento nativista e ufanista. Ufanista por quê? Porque eles se arvoraram como donos. Sim. Então começaram a se dizer donos e felizes. Essa terra é maravilhosa, essa terra é perfeita, essa terra é extensa. Plantando tudo dá. Essa terra é extensa, eles só vão encontrar as riquezas e nós começaremos a falar sobre elas na série Barroco e na série Arcadismo. Aí eles vão encontrar as riquezas que tanto eles esperavam, mas que não vêm do litoral. Essas riquezas virão depois, lá do meio, quase do meio, quando chegaram às Minas Gerais. Mas esse é outro capítulo. Essa parte da carta de Pero Vaz, plantando tudo dá, que ele faz uma descrição do solo, inspirou uma multinacional, você deve lembrar, lá nos anos 80, início dos anos 90, Maná. Com a Maná adubando dá. Exatamente. É uma a propaganda, a publicidade desta parte da Carta do Caminho, dizendo o seguinte, olha, se a terra for ruim, nós resolvemos com esse adubo. Pronto. Mas foi inspirado na Carta do Caminho. Então, e esse sentimento de natividade era mesmo relacionado às pessoas que ali estavam. E aí, é claro, para nós na literatura, o que interessa, né? Professor Laércio, você já abordara isso também, os jesuítas. Sim. Então, só relembrar aqui conosco a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, Laércio, funcionava como uma espécie de ONG. Entre aspas, ONG, a Companhia de Jesus. Aí surgiram os primeiros textos que nos interessam na Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus trouxe os padres. E esses padres que vão romper com a Igreja Católica, romperam com algum conflito que tiveram. Sim. Tanto é que eles só vão ter um Papa agora, né? Exatamente. Ficaram muito tempo rompidos com a bronca como Pombal Nóbrega, e outros. O padre Manuel de Nóbrega, sim, exatamente isso. O padre Fernão Cardim, mas o grande nome desses jesuítas será mesmo de quem? O nome mais importante da literatura, deste homem que está aí no slide para nós. O padre José de Anchieta. Perfeito. Este padre José de Anchieta, amigo Laércio, sobretudo, foi um indivíduo que começou não só a descrever a terra, mas a entrar em contato com os habitantes e traçar com ele um diálogo. Ele exerceu a função fática, começou a dialogar e também a transportar, a decodificar os dialetos. Um paralelo ao Anchieta, você que acompanhou a visita do Papa aos Estados Unidos, o Genípero, que colonizou, os jesuítas vieram de toda a costa da Califórnia, sim, na costa oeste, até o Brasil. Eles tiveram toda essa extensão na América, que virou o santo agora, é o paralelo ao Anchieta, lá nos Estados Unidos, o Anchieta aqui no Brasil. Sim. E José de Anchieta foi preso, nós mostramos essa questão ali do canibalismo, ele foi preso por uma tribo que queria efetivar a devoração. Costumamos brincar com isso, não deveríamos, mas é assim. A primeira devoração do Brasil, professor Laércio, se deu com um padre, um religioso de nome comestível, o Bispo Sardinha. É verdade. O Bispo Sardinha... Não tinha ter sabor de peixe, mas... De nome comestível, o Bispo Sardinha foi o primeiro. É uma forma de fazer as pessoas guardarem. O Bispo Sardinha. E aí o que acontece?
Obviamente, o Anchieta seria também vítima da devoração, mas o que perceberam nele? Calma, lucidez, profundidade, ou seja, era um homem que espelhava nas suas palavras, na sua oratória, algo como assim, sentimos-nos bem, não estamos entendendo este homem. Mas... E aí ele, quando preso, se ocupava todos os dias de acordar e ir para o local que ele ficava vigiado, mas ali na praia havia um local em que ele poderia sentar, observar as coisas, e ele se dava ao trabalho de escrever poemas, textos religiosos e pensamentos bíblicos, excertos bíblicos, e os índios achavam aquilo fascinante. Aquele símbolo na areia assustou os indígenas. Sem dúvida, como é fascinante esse homem, mas ele sabe que daqui a pouco o vento vai levar embora, vem o mar, mas ele insiste dia após, não é um dia só, dia após dia fazendo isso. Então, Anchieta ganhou confiabilidade, ganhou respeito, ele mostrou autoridade e ele compilará para nós, aí sim, além da Carta de Caminha, qual é o primeiro grande documento literário deste período? O primeiro grande documento literário é justamente a gramática brasileira, que vai nascer ali a partir de 1594. É o primeiro texto que unirá dialetos, dos quais o tupi como o mais importante, e o galego-português. Perfeito. Nessa visão aí, né, Lárcio? Do ponto de vista geográfico, será que os portugueses se sentiram atendidos quando chegaram ao Brasil naquele primeiro momento? Acho que não, né? Não, claro que os índios não foi muito fácil ter dominado. As tribos morreram por causa de doenças, mas teve acordo com algumas para que pudessem superar outras. E daí, na sequência, virão os bandeirantes, que é uma história longa, desses homens que desbravaram e dobraram o tamanho do território brasileiro. Porque nós estamos falando, e você estava mostrando agora, o Brasil nesse pedacinho aqui, né? Sim, é o início. Né? Então, nós temos esse mapa, temos aquele mapa seu, no seu mapa, né? Nós só voltando ao mapa ali, nós estamos só falando nesse Brasil de início, que é o Brasil nordestino. Sim, sim. Costumamos dizer assim, exatamente, esse Brasil em que você parte lá, pensando no Brasil aqui nessa região, na região nordeste, região nordeste, ali para arriscar para nós, né? E depois ele vai descer aqui, obviamente, né? No Nordeste. Opa, aqui, cadê esse mapa que eu quero aqui? Aí... Então a gente conhecia o Nordeste. O restante só foi conquistado depois de 1600. Muito depois. E aí você tem as outras cidades históricas em nosso país. Perfeito. Valeu, Lércio. Obrigado, meu amigo. Abraço. Geografia em sintonia com a literatura, a importância de você sempre imaginar. Isso se deu na região da Bahia, Nordeste, Bahia do nosso país, a Bahia de Todos os Santos. Abraço, até mais.